Shalom, shalom, queridos. Ontem nós encerramos, a primeira semana da contagem do Homer e hoje, primeiro dia da segunda semana. E eu quero começar o dia de hoje, esse primeiro dia, esse dia 8, da contagem do Homer, primeiro dia da segunda semana, falando sobre o Yahweh Roi, ou o Senhor é o meu pastor. Queridos, a gente conhece tanto, o Salmo 23. Não é algo que nos seja estranho. Nós até falamos muito, ouvimos muito e muitas vezes não entendemos, porque, na verdade, no Salmo 23, quando diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, às vezes isso gera umas circunstâncias no nosso coração, porque a gente olha e está faltando coisas. Então, dá-se uma sensação de que o Senhor não é o nosso pastor. Mas, na verdade, o texto está dizendo assim, olha, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Independente da circunstância, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor ali está comigo. Ainda que venha o dia mau, ainda que o choro que dure uma noite se manifeste, tantas circunstâncias podem acontecer, mas o Senhor estará ali conosco. Ele é o nosso pastor. Quando Jesus ele se apropriou, desse título, quando o Senhor disse, olha, eu sou o pastor de vocês. Essa mentalidade, queridos, era uma mentalidade muito, muito simples para as pessoas entenderem quem ele era na vida, na vida de cada um. Para nós hoje, como nós não temos, são poucas pessoas que têm esse conhecimento do que é pastorear ovelha. Eu mesmo não tenho. Eu acho que eu nunca tive, não me lembro, mas eu acho que eu nunca tive num lugar, num pasto ou num curral, aonde tivesse ovelhas como rebanho, Na verdade, eu não gosto muito de pasto, irmãos. Acho lindo, olhando de fora da cerca, Então, se eu não estudasse, para mim seria uma fala estranha, Tipo assim, o Senhor é meu pastor. O que é um pastor? Queridos, quando o Senhor se usa esse título para falar acerca dele mesmo, ele está dizendo que nele não vai faltar provisão. E eu acredito que amanhã a gente vai começar a falar um pouquinho sobre finanças, tá? E daí a gente vai gastar uns dias, assim, falando acerca disso. Não vai faltar nele provisão. Nele, sim, ele é a fonte que se encontra todas as coisas necessárias para se viver. Não vai faltar nele proteção. Lembra de Davi? Despedaçando, o leão para defender o urso, na verdade, para defender as ovelhas. Não vai faltar direção. O Senhor é aquele que não vai permitir que a ovelha fique sem alimento. Seja esse alimento físico ou colocando no nosso contexto o alimento espiritual, aquilo que é necessário para que se tenha uma vida, e não somente uma vida, mas que se tenha uma vida saudável. Não vai faltar segurança, queridos, e essa segurança está ligada a cercas de proteção. E quais são as nossas cercas de proteção? Nós somos protegidos através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa cerca de proteção, é o lugar onde nós temos segurança. E não vai faltar, queridos, direção, porque o pastor é aquele que conduz aonde tem o alimento. Só que também, dentro do questão do pastor, o pastor é aquele que limpa, limpa os ouvidos, para que não dê bicho, não dê comichão no ouvido. O pastor é aquele que tira o excesso da carga, da lã. O pastor é aquele que conduz com o cajado, mas é aquele também que quebra a perna quando a ovelha quer sair fora. O Senhor é o nosso pastor. E ele tem a responsabilidade como pastor de cuidar de todas as áreas da nossa vida. E talvez você olhe e fale assim, olha, não consigo entender, eu acho que Jesus não é meu pastor, não.
porque isso que você está falando não é uma verdade na minha vida. A minha pergunta para você é: você está dentro do aprisco do Senhor? Porque essas verdades são para quem está dentro da sua zona de segurança. E não para todos aqueles que acham ou pensam. Sabe aquela história, queridos? Quando você vai falar, se você falar para alguém, falar assim, você não é filho de Deus, a pessoa se ofende? Eu sou filho de Deus, sim. Não, filho de Deus é aquele que é nascido do Senhor, né? Eu sou assim, não, você é criatura. A pessoa fica ofendida, né, se falar que não é filho. Mas não é filho. O comportamento denuncia. Isso aqui cabe para nós agora como ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. Ok, eu sou ovelha do seu pasto. E daí, queridos, a gente vê o Senhor se intitulando, né, como nosso pastor, e depois a gente vê Jesus se intitulando como a porta. Né, eu sou a porta, eu acho que João 10, o Senhor fala sobre isso. E quando a gente olha para a porta, está totalmente ligada, totalmente relacionada ao pastoreio. Por quê, queridos? Porque a porta era a porta das ovelhas, a porta aonde havia uma condução. Eu quero que você... Eu estava aqui... Só um pouquinho, queridos. A bênção fazendo arte. Vocês já conhecem a bênção, né? Me dá isso aqui, Eliana. Para de estragar minhas cores. Olha aqui. Olha aqui, queridos. Ela estraga as coisas? Não, ela não estraga as coisas. Mas sabe o que é isso? Ela tá aqui, não dá para vocês ver. Ela quer colo, né? Para variar. E daí, como ela não tem o colo, ela quer chamar minha atenção. Dessa, querida. Então, o Senhor, ele é a porta. E eu estava aqui, né, agora de manhã, ministrei lá no propósito do AP, orando, estudando, e o Senhor trouxe uma imagem na minha mente, né? Quando a gente fala dos tempos de Deus, os tempos de Deus, nós entendemos que o dia não começa a 0 horas, né? Esse é o calendário natural. O tempo de Deus começa na viração do dia. Lembra lá do Éden, né? Na viração do dia, todo dia o Senhor vinha ali, né? E a 0 horas é um período que você já não enxerga nada, né? É como se você já começasse totalmente no breu, no escuro. O que você vê às 0 horas, irmãos? Nada, né? Mas quando você começa o dia às 18 horas ainda tá claro. Então você tem direção, né? Você sabe o que fazer, você tem como... às 18 horas, ali por volta das 18 horas, é a hora que você começa a se organizar para a proteção. É assim ou não é? É o horário que você vai começar a organizar a casa, porque dali um pouco a casa vai ser fechada. É o horário que você vai tomar banho, dar banho nas crianças, preparar o alimento noturno. Então, existe um período, um tempo de preparação para que quando chegar a noite, tudo já esteja preparado. Diferente do calendário natural, que te pega desprevenido. Você nem vê acontecendo essa viração. Você simplesmente está no escuro. Você não tem direção, porque está tudo, né? Você, inclusive, geralmente, você já nem está acordado mais, já está dormindo, né? Então, o Senhor nos dá essa oportunidade da viração. Eu estou falando do Senhor, né? Do Senhor como... Falei do Pai como pastor, e agora falando de Jesus como a porta. Quando Jesus disse eu sou a porta, para quem é sitiante, existe o horário, né? Quando chega no final do dia, ele vai recolher os animais para o curral, para a proteção. Todas as ovelhas, queridos, tinham que passar pela porta, dentro dessa viração do dia. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a porta que conduz ao pastoreio de excelência. Passe por mim, não tem como você encerrar um ciclo final do dia e nem como começar outro quando o dia amanhece, se você não passar antes por mim. Quem passa pelo Senhor está recebendo a nutrição, está recebendo a segurança, está recebendo a provisão e a direção. Mas quem não passa, queridos, pelo Senhor não está recebendo isso. Está vivendo na sua própria força, no seu próprio desejo. Então,
Hoje nós estamos falando do Senhor que é o nosso pastor, mas também do Cristo que é a porta, sabe? E que, falei isso já em vários vídeos, né, durante essa semana que se passou, da primeira semana da contagem, que é digno de toda confiança. Mas eu preciso estar neste lugar, juntamente com Cristo. Eu preciso, antes de ser filho, queridos, antes de ser servo, antes de ser rei, sacerdote, eu preciso ser ovelha. Porque a ovelha é o primeiro passo por uma caminhada cristã. Mas a questão é que muitos não estão começando essa caminhada como ovelha. Muitos começam essa caminhada como bodes. Muitos, queridos, estão há anos e não saíram, não mortificaram ainda, não viveram as verdades, porque ainda são bodes. Nem trocaram a natureza animalesca ainda. Até estão dentro do aprisco, mas com uma identidade deturpada. Porque a ovelha, queridos, ela é conduzida. E muitos, hoje, aqui agora, né, quando eu estava começando o estudo sobre isso, eu comecei a analisar o pastor, pessoa. Quantas pessoas, perdão, não querem o pastor humano porque elas querem andar na independência, porque você reconhecer que você é ovelha é você reconhecer que você não sabe andar sozinho. É você reconhecer que você não tem a inteligência que você pensa para se autoconduzir. E muitos não querem esse pastor justamente por isso. E daí colocam como, isso é coisa da religião. Outros não querem ser esse pastor justamente por isso também. Não quero conduzir ninguém, isso é coisa da religião. Eu vejo alguns postzinhos aí que eu falo, Jesus tem misericórdia. Eu falei essa semana com vocês, né? Sobre a gente falar coisas que é bonito, né? Só porque é legal. Eu tenho visto muito cristão colocando assim, olha, deixa eu lembrar, deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar de quem que estava falando. Mas é tipo assim, fulano era apóstolo, Beltrano era amigo. E daí aconteceu alguma coisa com o amigo. É melhor ser amigo do que ter títulos. Isso é uma mentira do inferno, e os crentes olham isso. Eu vou te falar, irmão, se você está postando isso, é porque o seu coração está cheio de inveja. O seu coração está cheio de doença da carne. Porque a Bíblia diz que aquele que almeja episcopado, aquele que almeja servir ao Senhor dentro de uma liderança, excelente coisa almeja. Então, muitos não querem esse lugar, queridos. Porque para ser pastor, tem que ter passado pelo processo de ser ovelha, de ter morrido ovelha. Sabe? Dessa transição. Mas não querem. Nós precisamos confiar que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Eu falei na contagem do Homer do Apéder agora sobre o espírito de sabedoria, que é você ter uma habilidade para exercer aquilo que você não tem condições de exercer de uma forma natural. Então, eu preciso ter esse entendimento para confiar que o Senhor está me conduzindo a lugares bons, que o lugar que o Senhor está me conduzindo é de águas tranquilas, é pasto verdejante, tem sombra. Às vezes, queridos, a estrada que vai me conduzir a isso não é uma estrada muito fácil. O caminho que vai me levar neste lugar das águas tranquilas não é um caminho legal. Às vezes é um caminho que tem morros, que tem pedras, que tem buracos. É um caminho difícil de andar. Mas quando eu confio no Senhor, eu ando nesse caminho porque Ele é o meu pastor e eu confio que o resultado daquilo que Ele está fazendo é bom. É um resultado que vai me levar a lugares de paz. Então eu aceito o caminho. Eu aceito a mortificação pelo meio do caminho. Eu aceito a correção pelo meio do caminho. Eu aceito a exortação pelo meio do caminho. Eu aceito a cura no meio do caminho. Eu aceito abrir mão de muitas coisas pelo meio do caminho, porque eu confio no pastor que me guia.
Eu confio na porta que eu passo todos os dias, na entrada e na saída de cada dia. Eu confio. Eu confio no meu guia. Eu confio. Então eu consigo viver. E eu consigo viver com excelência e com vida. Que nesse dia, esse primeiro dia da semana, né, da segunda semana da contagem do Homer, você possa orar e perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor é meu pastor? Pai, o Senhor de verdade é o meu pastor? Eu não estou questionando o teu pastoreio. Eu estou perguntando se o Senhor está me vendo como ovelha do teu pasto. Eu estou perguntando se eu estou realmente seguindo a voz do Senhor. Se eu realmente estou andando no seu caminho, se realmente eu estou seguindo os seus passos. Se realmente existe em mim essa predisposição de me entregar ao teu cuidado, confiando que o Senhor cuida da minha provisão, confiando que o Senhor cuida da minha segurança, confiando que o Senhor mostra o caminho, que o Senhor me traz cura. Eu verdadeiramente estou vivendo isso. Porque se eu não estou, Pai, eu quero te conhecer como bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Eu quero conhecer essa face do Senhor. Esse amor que não somente ama, esse amor que cuida, que protege, que libera, que dá segurança, que sustenta. Eu quero conhecer esse bom pastor. E eu quero me entregar a esse pastoreio verdadeiro e de excelência. Que o Senhor, queridos, te abençoe, que a tua mente, em nome de Jesus, e a minha também, seja transicionada, transformada para a gente experimentar. Que aconteça isso comigo e com você no final desse Homer. Que a gente venha provar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que só acontece através de uma mente renovada. Que nós possamos conhecer o bom pastor. Que ele seja real em nós e através de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua casa seja alinhada e avivada para o Senhor. A gente volta amanhã, amém? Para continuar essa contagem do Homer.